agindo Deus, quem impedirá? Essa é uma pergunta feita pelo Eterno. Quando eu falo aos irmãos que esta é uma pergunta retórica, que na língua portuguesa, a pergunta retórica é aquela que a pessoa que faz a pergunta, ele já sabe a resposta. Ele só faz a pergunta para produzir reflexão, né? Para produzir um impacto na vida daquela pessoa, ou na vida dos seus ouvintes. Então, quando o Senhor Deus aqui faz a pergunta, ele faz uma pergunta retórica. Operando Deus, operando eu, quem impedirá? Então ele lança a pergunta que era para Israel refletir, ser impactado com aquela pergunta e analisar todo um contexto. Então, baseado nessa passagem, meus irmãos, nós temos aqui nesse versículo 3 divisões. Na primeira divisão desse versículo, que é o início do versículo 13, Deus faz uma afirmativa. Ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então aqui ele está afirmando, antes que fosse criado, antes que passasse a existir o dia, ele diz: eu sou. Então, essa pergunta, aliás, essa afirmativa, meus irmãos, que o Senhor fez, o profeta Isaías destaca o nosso Deus como um Deus eterno, como um Deus soberano, que sempre existiu, sempre existirá. Ele não tem começo e nem fim. Por isso que ele afirma, antes que houvesse dia, eu sou. Então ele é um Deus eterno. E o mesmo profeta Isaías, ele profetiza dizendo assim, que o Senhor Jesus seria Pai da eternidade. Por que ele é Pai da eternidade? Porque antes que houvesse o mundo, ele já era Deus. Nós temos começo, nós temos fim. O nosso Deus, o qual nós estamos adorando aqui, que é o mesmo Deus que Israel adora, o Deus eterno, ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é eterno e ele é soberano. O que é ser uma pessoa soberana? É ser uma pessoa com o supremo poder, como tendo o supremo poder sobre todas as coisas. Em toda a nação existe o supremo poder judiciário, aonde tudo se resolve ali. Não existe mais outro meio para você recorrer, a não ser uma lei internacional que possa interferir naquele país. Mas o Supremo é o topo do tribunal de uma nação inteira. Então o nosso Deus, ele é soberano. Ele é o grande supremo, criador de todas as coisas. Você pode dar glória a Deus para ele? Isaías, no capítulo 43, versículo 13, Deus se apresenta como um poder grande e absoluto. Ele diz, na segunda divisão do versículo 13, ele diz assim, ó: e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Que é a segunda divisão. O Senhor, ele faz uma declaração dizendo: ninguém pode se livrar ou livrar alguém das minhas mãos. Então essa declaração que o Senhor fez, ele está demonstrando que ele tem um grande poder absoluto. E o poder de Deus, ele passa a alcançar todos os indivíduos numa totalidade. Ou seja, ele tem poder de transformar, ele tem poder de abençoar, ele tem poder de permitir a gente passar por certas coisas e lá na frente ser abençoado. Então, ninguém pode escapar da mão dele.
Porque Ele é um Deus grande e poderoso, irmão. Grande poder absoluto de Deus. Ele é um Deus poderoso e tem um poder absoluto que se manifesta ao mundo como um Salvador, como um libertador, como um Deus de amor para com o seu povo. Vamos para a terceira divisão, que é a pergunta retórica que Deus fez para Israel. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Quem vai me impedir? O Eterno pergunta de Israel, operando eu, quem impedirá? Eles estavam produzindo, Deus estava produzindo uma reflexão na vida deles. Por quê? Porque eles estavam, nesse contexto aqui, se aliançando com os falsos deuses pagãos. Eles estavam mais crendo nos deuses pagãos do que no Deus que tinham tirado eles lá do Egito com mão forte e poderosa para levar a terra prometida. Então Deus disse, olha, eu quero chamar vocês como minha testemunha. Vocês viram o meu poder. Vocês viram a libertação que eu dei para vocês. Vocês viram durante o dia a nuvem para o sol não molestar vocês. Vocês viram, vocês sentiram a minha presença. Durante a noite eu estava lá na coluna de fogo para aquecer vocês, para clarear o arraial. O sapato de vocês não envelheceram. Eu mandava pão. A panificadora era do céu, era Deus que fazia. Todo dia tinha maná para eles. Então Deus diz assim, operando eu, quem impedirá? Vocês não lembram que eu fui o Deus de vocês verdadeiro, que eu continuo sendo o Deus de vocês verdadeiro? Porque vocês querem se aliançar com esses falsos deuses que não é verdadeiro? Tanto Israel, irmão, quanto a igreja, todos nós, muitas das vezes entramos por esse caminho. Vem as dúvidas, vem as incertezas. Se todas as pessoas tivessem essa revelação de que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, que só Ele pode operar o que quiser na nossa vida de bom, irmãos, a gente era mais dedicado às coisas de Deus, a gente valorizava mais as coisas de Deus, mas a nossa fé muitas das vezes é tão pequenininha e às vezes ainda tem dúvida a respeito do que Deus pode fazer. A gente tem muitos questionamentos. Será que isso vai acontecer? Será que Deus... Não vai acontecer, irmão. Deus é verdadeiro, Deus é poderoso. Nós estamos servindo o Deus certo, o Deus verdadeiro. É uma questão de tempo, é ter fé, é persistir, é perseverar e não desistir das coisas de Deus. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Que Deus, Ele é o Salvador deles, era o libertador, era o cuidador, era tudo para eles, e que ninguém poderia frustrar o propósito de Deus na vida deles. Ninguém, irmão, pode frustrar o propósito de Deus nas nossas vidas. Então eu gostaria de me preparar nesse momento para me fazer a minha aplicação e aí fazer a minha conclusão. Capítulo 43, versículo 1, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Para aí. Então, quando Deus, irmã Francisca, se apresenta aqui no versículo 13, dizendo assim: antes que existisse o dia, eu sou. Então ele estava dizendo que ele era um pai criador. Ele que cria as pessoas. E ele diz assim, diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó. Quem foi Jacó, irmão? Jacó, ele foi um patriarca. Ele, com as suas esposas e concubina, tiveram 12 filhos. Desses 12 filhos, foi que Deus formou Israel, que é a nação que hoje existe. Então a parte B desse versículo, acompanhe na sua Bíblia, diz assim, ó: assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu.
Aleluia. Então, todos nós, tanto o povo de Israel, irmão Mário, quanto a igreja, nós fomos criados por Deus. Ele é o nosso Pai que nos criou, irmão, que permitiu nós vir ao mundo. Mas também Ele nos formou em nós um Israel de Deus, chamado igreja. Hoje nós temos essa identidade. Nós somos verdadeiros cidadãos do céu. Fomos criados por Deus. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, que cremos na sua palavra, Ele formou dentro de nós um mistério chamado igreja. Ele começa a desenvolver em nós o mistério chamado igreja, igreja de Deus. Por isso que nós somos a propriedade peculiar de Deus. Quantos assim acreditam que é a igreja de Deus, propriedade de Deus? Levanta a mão da glória a Deus aí. Para mim ler aqui o versículo 2 com a igreja. Olha o que Deus diz para você que é casado, para a igreja, para a família, para Israel que está em conflito. Essa palavra aqui é para eles, é para todos nós. Olha o que Deus diz. Quando você passar pelas águas, versículo 12, eu estarei contigo. Quando passares pelo rio, eles não. E quando passar pelo fogo, vocês não se queimarão. E chama não arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aqui a palavra Salvador, tanto é salvação por vida eterna, como salvação do conflito que está acontecendo. Nossos casamentos, meus irmãos, a nossa família às vezes ela passa pelo fogo, que fala de problema, passa pelas tempestades da vida, a gente é afligido de uma certa forma, mas o importante de tudo isso é saber que Deus passa conosco, meu irmão. O rei Nabucodonosor jogou Sadraque, Mesaque e Abednego para morrer dentro da fornalha. Os rapazes que foram jogar eles morreram, mas nenhum sequer fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego pegou fogo, porque o quarto homem da fornalha estava lá com eles. Esse exemplo, meus irmãos, tem na Bíblia para mostrar para nós que no meio dos nossos problemas, dos nossos conflitos, que a igreja passa, que é luta, o casamento passa, na nossa saúde é afligida por enfermidade, o nosso corpo físico, Deus não abandona nós, Deus não abandona o seu povo, Deus não abandonou Israel não, irmão. Ele usa outra nação para dar apoio, para mostrar que o Senhor está com eles. Deus, ele cria situações para ajudar a sua igreja. Nós estamos aqui na batalha, irmão, para construir essa casa para Deus. Não temos condição, mas nós cremos no Deus de Israel, que Ele está conosco na crise, no problema financeiro. Deus, olha o momento, pode enviar o recurso e nós fazer investimento e ter uma casa de oração digna para nós adorar, aplaudir, glorificar o nosso Deus. Então talvez você que está aqui nessa noite e alguém que está me ouvindo através dessa caixa amplificada está passando uma luta, está passando um problema, mas vale a pena confiar em Deus, irmão. Deus não abandona os seus filhos, Deus não abandona Israel, Deus não abandona a igreja, Deus não abandona o casamento que Ele formou, o casal que Ele uniu. Pode até